A Jobcan é uma plataforma de empregos onde os candidatos podem encontrar uma vaga, mas ele vai ser aplicado de uma forma totalmente diferente, que é por meio do vídeo currículo e entrevistas gravadas. Então a gente é voltado para vídeo currículo e entrevistas gravadas e a gente aplica uma inteligência para ranquear os perfis aderentes, o match do profissional adequado, digamos aqui para devidas posições. E recentemente nós lançamos uma feature, uma funcionalidade de entrevistas cegas por vídeo, que é como se fosse o The Voice das entrevistas. O recrutador vai receber a entrevista gravada desse profissional, nós distorcemos a voz, ocultamos os dados, colocamos um blur, né, esfumaçamos a tela, e aí o recrutador vai escutar a entrevista e somente conhecerá o profissional por trás daquela tela quando ele aprova para uma próxima fase. Vira a tela, né? Então, o The Voice das entrevistas. A gente se posiciona como uma plataforma de empregos que está reinventando a forma de recrutar, né? Dando uma experiência para o recrutador e, mais ainda, uma experiência pro candidato, né? Para ele ser visto além de um pedaço de papel, né? Para reduzir os vieses inconscientes que nós, seres humanos, ao analisarmos uma pessoa, nós acabamos aplicando. Nós somos uma plataforma de empregos, né? Então é online. As empresas, todos os dias a gente tem novos clientes, estamos crescendo bastante. Então as empresas divulgam as vagas que elas têm dentro da nossa plataforma e como nós temos milhares de pessoas, né, buscando emprego ou em busca também de uma mudança, né, de profissão, elas se candidatam. Então é uma plataforma de empregos, né, que une aí as duas pontas e está reinventando a forma de recrutar e de selecionar talentos. Eu acredito muito que eu vou dar um passo atrás, né? Então acho que não é só o mercado, né? Mas entender a realidade do nosso cliente. Eu tenho vasta experiência em recrutamento e seleção, eu fui business partner de algumas multinacionais, então eu entendo a real necessidade do meu cliente, que é o recrutador, que é o gestor e principalmente o candidato. Então eu sei quais são os gaps, quais são as dificuldades que esse público enfrenta. Então quando eu tive a ideia da Jobcan, eu já visualizei uma oportunidade de melhoria de processos para ambos os lados. Aqui no Brasil, a gente tem várias outras plataformas de empregos, etc., que agem de uma forma mais convencional. E ok, a gente vem com essa pegada de reinventando, justamente por conhecer os gaps. E daí, o mercado do Brasil, ele vem copiando algumas tendências, né? E eu falo até que é uma tendência que veio para ficar, que é a questão do vídeo, né? Que já na Europa e nos Estados Unidos já é muito vivo. Vídeo currículo na Europa e nos Estados Unidos é uma coisa que é necessário, até porque evita entrevistas desnecessárias. E tá tendo uma aderência muito boa, justamente porque as pessoas, ambos os lados, novamente, tanto o recrutador como o gestor, tá entendendo que curta o caminho, tá? Eu acho que é muito importante conhecer o mercado, muito importante conhecer o tamanho desse mercado, mas é muito mais importante conhecer o micro, o público, quem é que você vai atender no dia a dia, a necessidade do cliente. É real? Sabe? Esse cliente, ele está disposto a fazer um novo jeito de recrutar? Mas o meu empreendimento, como você percebeu, eu sou nordestina, né? Então, quando eu tinha 16 anos, eu fazia bijuteria e eu vendia bijuteria na rua. Então, eu sempre tive essa veia empreendedora para pagar os meus cursos. Eu sou formada em petróleo e gás, não tem nada a ver com o RH, mas para pagar os meus cursos eu fazia bijuteria, para poder me sustentar, né, como um adolescente em crescimento, e vendia. Então, eu acho que foi o primeiro contato com empreender que eu tive. E aí abri uma loja, foi crescendo, abri uma lojinha, então o empreendedorismo é mais amador, digamos assim, mas não deixa de ser um empreendedorismo.
entendeu? Foi muito no feeling, vou fazendo. Quebrei, né, minha lojinha de bijuteria e eu vi que eu precisava encontrar o mundo, conhecer o mundo corporativo, né, entender bem como era, o que é que eu queria me achar. Foi aí que eu encontrei, me formei em petróleo e gás, mas fui trabalhar com recursos humanos e me encontrei. E claro, uma vez que a pessoa é picada pelo bichinho do empreendedorismo, ela nunca mais se cura, né? E eu precisava empreender, né? E aí eu achei o amor pelo RH e a vontade de empreender, juntei e criei a Jobcam. Eu sempre fui muito inquieta. Eu sempre fui uma mulher inquieta, uma criança inquieta, uma menina inquieta, eu sempre fui muito inquieta. E eu não queria ficar na minha cidade, apesar de amá-la. E eu me formei em petróleo e gás, fui trabalhar em uma empresa de óleo e gás, né? E lá eu fui fazer gestão de pessoas. Um pouco incoerente o título do diploma com o título do que eu fazia na empresa, mas fui fazer gestão de pessoas. E eu tive uma oportunidade, um convite para fazer gestão de pessoas em outro estado. Foi o meu primeiro passo, né, que foi no Espírito Santo. Então eu fui morar no Espírito Santo, sem conhecer a cidade, vou lá, encarei. O segundo passo foi assumir a mesma área na Bahia, até que eu pensei, cara, é São Paulo, vim para São Paulo, né? Aqui casei e vi que aqui eu tinha muito mais oportunidade de mostrar o meu potencial, né? Fui trabalhar em uma multinacional também com gestão de pessoas, com recrutamento e seleção, entendi esses gaps que nós recrutadores enfrentamos, tanto para recrutar, para selecionar, enfim, processos engessados e também o lado do candidato. E enquanto eu fui passar um período na Oceania, Austrália e Nova Zelândia, e quando eu estava lá eu vi que eu poderia ajudar muitos profissionais a serem vistos além de um pedaço de papel, e foi aí que eu tive a ideia da Jobcam, voltei para o Brasil e lancei a plataforma, e hoje é o que é, o sucesso que é. O meio corporativo me preparou para empreender, porque eu entendi como é que as coisas funcionavam. Então eu trabalhei durante 4 anos em uma empresa em crise. E isso foi uma escola para mim, porque é diferente de trabalhar numa empresa que tem dinheiro, onde tudo é um pouco mais fácil, né? Uma empresa em crise você tem que fazer muito com pouco, que é a nossa realidade de startup, fazer muito com pouco. Então foi uma escola, acho que vale muito mais do que muitos MBAs por aí, né? E eu consegui extrair, né, as vitórias no meio das adversidades. Então acho que foi muito valioso, e eu acho que eu consegui amadurecer muito mais, tendo essa trajetória e tão nova, até mesmo fazendo gestão de pessoas, enfim.